O que é o visagismo e como ele pode mudar a forma que o mercado te vê? Eu sou Ana Testoni, visagista para empresárias, e hoje eu quero te explicar para você entender de fato o que é esse visagismo, esse tal do visagismo que todo mundo fala, mas que você ainda não entendeu o conceito e quão grande pode ser essa ferramenta para transformar a sua imagem e a sua autoridade no mercado. O visagismo, ele foi criado por um artista plástico aqui no Brasil, que se chama Philip Hallowell. Ele começou apreciando essas formas da arte, linhas, curvas e tudo mais, e criou o próprio método que se chama visagismo, diferente do visagisme que tem na França, que foi criado lá. O visagismo é um conceito que estuda as linhas, formas, cores e explica o que cada uma delas comunica. É por isso que, seja o seu rosto ou o seu corpo, ele está comunicando alguma coisa com as suas linhas, com as suas formas. E isso seja de forma inconsciente, mas o ser humano possui capacidade mental e totalmente científica para comprovar e entender que quando você aparece, essas linhas vão dizer algo sobre você. O ser humano consegue interpretar quem você é, traumas e tudo mais através dessas linhas. É por isso que hoje nós vemos tantas pessoas falando muitas vezes de traumas seus que você nem sabe que a pessoa nem sabe, que ela nunca te contou, através da sua comunicação visual. E o visagismo fala muito sobre isso. Então, quando a gente vai analisar isso de forma para você entender, as linhas mais retas, elas vão representar mais a masculinidade. Então, toda a linha reta que você tem no seu corpo, no seu rosto, traz mais um ar de firmeza, de autenticidade, de posicionamento. E as linhas mais curvas, as linhas mais suaves, as linhas mais redondas, trazem a feminilidade. Né? Então, quando a gente lembra de rostos mais redondos, hoje em dia a gente vê muitas as coreanas, né? Principalmente, tem um rosto mais arredondado, um rosto mais oval. A gente vai lembrar da feminilidade, né? E elas trazem muito isso hoje no conceito dos próprios doramas, que a gente vê, os dramas coreanos. A gente vê muito essa questão da feminilidade. Apesar de que essas mulheres hoje, elas buscam, né, trazer um pouco mais de formato ao rosto delas, porque quem sabe a maioria não goste tanto desse formato mais oval, mais arredondado, que é o que as mulheres têm hoje, gostado menos do seu rosto, mas que na verdade é o poder mais precioso que elas têm, porque os formatos mais ovais trazem essa feminilidade sem precisar fazer força para isso. Então você consegue expressar de uma forma mais direta a sua feminilidade nas suas curvas. E principalmente quando a gente fala então de rostos ovais ou rostos mais arredondados. O problema é que se criou um padrão sobre isso, que rostos mais retos, mais definidos, eles trazem mais força, sim, de fato. Mas a mulher, a feminilidade, aquele poder feminino realmente que a gente tem da sedução na comunicação, ou na sedução no olhar, ele vem de traços mais arredondados. E depois a gente tem também traços, o triângulo, né, que a gente vai entender melhor sobre rostos e tudo mais, mas quadrado, redondo, triângulo, eles representam coisas dentro do visagismo, comunicam algo, e o triângulo, ele representa hoje na nossa sociedade a espiritualidade. Por isso que a gente vê falar muito por aí sobre a trindade, e o triângulo, ele vem dessa questão espiritual. Por isso que no nosso inconsciente, quando analisamos pessoas por rosto mais triangular, nós temos um discernimento, talvez interno, do nosso lado primitivo mesmo, de percepção, que essa pessoa pode ser uma pessoa mais espiritualizada de certa forma, ou transparecer isso de fato por ela mesma entender isso nela. Só que é muito interessante pensar sobre isso, porque nós não sabemos que existe isso, nós não entendemos essa leitura, mas o nosso inconsciente entende, porque são coisas primitivas da nossa capacidade neural de compreender as linhas e as formas. De que forma a gente pode usar o visagismo, essa ferramenta, no nosso dia a dia,
no nosso trabalho, na nossa comunicação, no nosso empreendedorismo. Eu acredito que muitas vezes vocês já devem ter visto famosos por aí mudando de uma hora para outra. Em um momento estão com o cabelo mais reto, preto, em outro momento essas atrizes, essas artistas ficam com o cabelo claro, com ondas, mais românticas. E tudo isso é feito estrategicamente para comunicar algo. Por isso, até no meio dessas pessoas existe uma estrategista de imagem exclusivamente para elas, para criar esses cenários e comunicar algo para o seu público. Então, a gente pode ver um caso recente e público que aconteceu aqui no Brasil, foi o caso da Virgínia, ela ter sido interrogada por questões dessas apostas na internet, e ela até foi comentado muito sobre isso, que ela foi para esse dia, ela foi para esse momento do julgamento, ali na hora do debate, com roupas, com a sua imagem mais infantilizada, para não passar tanto aquela imagem dela de mulher empoderada e, de certa forma, fazer com que as pessoas ficassem com mais pena dela. Muitas pessoas se perceberam isso, mas muitas pessoas não perceberam, mas inconscientemente entenderam que ela estava se fazendo ali, né, numa posição de minoritária, né, de vítima daquela situação e tudo mais. Então tudo isso acontece com a estrategista de imagem que trabalha através disso, para essas pessoas famosas, para querer comunicar algo e para você fazer entrar aquilo na sua mente de uma forma inconsciente que você nem vai perceber. Por isso que nós vemos essas mudanças nela. A GQ, da mesma forma, quando saiu aquela notícia que ela não era uma pessoa muito legal com seus funcionários, e aí saiu uma fofoca, depois ela também acabou mudando totalmente a imagem, a comunicação visual dela, mudou o cabelo, mudou a forma que ela usa para uma mulher mais doce, enfim. E nós vemos até atualmente essas famosas mesmo mudando todo o rosto, aquela harmonização feita reta, cheia, muito preenchida, agora elas estão mudando, voltando aos rostos mais redondos, para trazer novamente essa naturalidade, essa feminilidade à tona, porque, na verdade, sempre esteve em alta e sempre vai ser algo autêntico você ser você mesmo. Então, a gente, claro, pode fazer alguns ajustes, melhorar alguns pontos estratégicos, mas a sua essência, ser você mesma, é o que vai ser sempre autêntico. Por isso que o visagismo é uma arma tão importante quando a gente fala sobre imagem pessoal, sobre a imagem da mulher empresária, porque você pode adaptar essa comunicação para o seu nicho e para aquilo que você deseja comunicar dentro da sua área, da sua atuação. Então você pode usar isso estrategicamente. E dentro do Imagem Premium, eu te ensino como fazer isso, como usar essa ferramenta para melhorar a sua comunicação, seja ela verbal ou não. Porque, queira você ou não, aonde você chega, mesmo antes de você abrir a sua boca, você já foi julgada, você já passou uma imagem, uma impressão para alguém. E isso fala muito sobre você. Se você quer saber mais, fazer parte dessa comunidade de mulheres maravilhosas, engajadas, que têm autoridade no que fazem e sabem usar isso ao seu favor de forma estratégica, me siga nas redes sociais, estamos no Spotify e no YouTube também.